da parte de comunicação. Eu vim falar um pouco da pessoa que a gente trouxe aqui para a escola, o Chavoso, né? Para quem não conhece, tá por fora, entendeu? Porque o moleque é brabo, diferenciado. Ele estuda, Eita, travei aqui, gente. Ok. Ele é palestrante, estudante. Ciências sociais, né? Ciências sociais. É muita coisa, tá? Ele tem 23 anos, entendeu? Veio fazer uma palestra da hora para vocês. Quem puder prestar atenção, por favor. Entendeu? Cadê o Daniel? Daniel, você quer falar alguma coisa com eles? Ok. Pessoal, boa noite. Meninos, faz um favor para prestigiar o Chavoso, que nós já agradecemos a presença dele aqui. É uma honra recebê-lo. Obrigado, professora Maristela, por ter feito contato e trazido o Chavoso aqui. Vai ser muito importante o que ele tem para falar para os alunos. E é necessário que vocês fiquem aqui na frente, ó, para prestigiar a palestra. Meninos, vem para cá, tem lugar para sentar. Fica de frente. Os professores também, se puder, já ficamos aqui no meio, né, para poder assistir. Aproveitem a palestra, é um momento importante para vocês, né? O Chavoso vem trazer um pouco do mundo acadêmico, né, estudante de ciências sociais. Ciências sociais, eu acho que é a mesma área do... É Cena Cristiano, ou Adilson. Adilson, Ciências Sociais, representante aqui da escola, disciplina de Sociologia. Palmas para o professor de Sociologia. O Chavoso, quando ele se formar, ele vai estar na mesma área do professor Adilson. Tá? Vamos aproveitar a palestra, vamos prestigiar, prestar atenção. Vai trazer informações do mundo acadêmico. Né? Ele está na USP, né, Chavoso? É na USP, né? Uma universidade estadual que nós sonhamos que todos vocês entrem. Tá? Ou na USP, ou na Unesp, ou na Unicamp, ou nas federais. É importante seguir. Né? Esperamos que o nosso ensino médio siga carreira em nível superior, para ter uma boa formação, para poder acessar o mercado de trabalho, ou o mundo do trabalho bem colocado, com bons salários, com boas carreiras. Beleza? Então eu vou passar a palavra para eles. Aproveitem a palestra, mais uma vez, obrigado. Obrigado, professora Maristela. Obrigado os parceiros do Chavoso que vieram aqui, que também ajudam a organizar o evento. Com vocês, o Chavoso da USP. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Como o diretor apresentou, né, e a aluna também. Cadê a aluna que me apresentou antes? Aí, qual é o seu nome mesmo? Milena. Então, meu nome é Thiago Torres, né? Sou mais conhecido aí como Chavoso da USP. Aí eu vou mostrando os slides aí, ó. Aí vocês vão dando uma olhada aí. Tenho 23 anos. Nasci e cresci lá na Brasilândia, Fundão da Norte. Hoje eu moro lá em Guarulhos. Estudo Ciências Sociais na USP, a Universidade de São Paulo, no Butantã. Estou me formando para ser professor de Sociologia em escola pública e Fundação Casa. E faço palestras em escolas públicas, Fundação Casa, Cursinho Popular, Universidade e por aí vai. Eu faço esse trampo desde 2019. Tudo começou quando eu fiz esse post lá no meu Facebook. Foi uma coisa meio assim, não planejada, tá ligado? Tipo assim, eu não falei, eu quero ser youtuber, quero ser um palestrante. Não, foi uma coisa que veio na minha vida do nada, né? Eu entrei na USP em 2018 e só, né, fazendo aqui um parênteses, para quem não sabe, a USP, a Universidade de São Paulo, ela é considerada a melhor universidade do Brasil e da América Latina. Ela é uma universidade pública, é uma universidade gratuita e, apesar disso, pessoas como nós lá dentro são uma exceção. E foi por causa disso que eu acabei ficando famoso, né? Porque pessoas como eu, com esse estilo, com a vivência que eu tenho, tá ligado? Que eu acredito que a maioria de vocês tem também, a gente não consegue entrar na USP. Quando entra, são exceções, como eu falei, né? Então,
Então, aqui ao longo dessa troca de ideias, eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Né? Por que a gente é uma exceção dentro da USP? O que é a USP? Como que eu entrei? Como que vocês podem entrar lá? E qual é a importância de vocês, de nós estar lá dentro? Então, eu entrei em 2018. Essa foto aqui foi tirada em 2019, né? Foi um ano depois que eu entrei. Eu passei todo esse ano de 2018 sendo uma pessoa comum, uma pessoa anônima, né? Não era famoso nem nada. Mas vivendo várias experiências ali dentro de preconceito, tá ligado? Várias situações de discriminação mesmo, ou pelo menos de choques de realidade, que são muito fortes ali dentro, né? Se tiver alguém aqui que convive com alguém no centro de São Paulo, seja que vai lá trabalhar ou estudar, fazer algum curso, qualquer coisa, ou mesmo quando você vai lá passear, tá ligado? Na Avenida Paulista, ou ali na região do Parque Vila Lobos, acho que vocês sofrem esse choque de realidade, tá ligado? Essa sensação de, caralho, esse aqui parece outro mundo, tá ligado? Parece que eu estou em outro país. Então eu comecei a ter muito essa sensação dentro da USP. E aí, só um ano depois, em 2019, que eu fui fazer um post no meu Facebook, desabafando sobre isso. Eu fiz um desabafo ali, escrevi um textão ali junto com essa foto, não dá para ver o texto todo ali, onde eu falava sobre como é você viver, como eu falo, entre dois mundos. Eu acho que a periferia e o centro de São Paulo são dois mundos muito diferentes. E conviver nesses dois universos mexe muito com a nossa cabeça. E aí fazer esse desabafo, fiz esse desabafo lá no meu Facebook na época e acabou que viralizou o bagulho, assim, poucos dias, teve milhares de curtidas, milhares de compartilhamentos. Uma semana depois eu fui convidado para dar uma entrevista para a Condzilla. Depois eu fui convidado pela BBC, pelo G1 e por aí vai. Fui dando várias entrevistas para vários jornais. Inclusive hoje saiu uma entrevista que eu dei para a revista Capricho falando sobre o novo ensino médio e a necessidade de revogar ele. Depois eu vou compartilhar lá no meu Instagram. Enfim. Então, isso aqui 2019, abril. E aí eu fui dando essas entrevistas para os jornais. Na sequência, os professores começaram a me convidar para ir nas escolas dar essas palestras aqui, como essa. E aí eu venho fazendo esse trampo desde então. Também em 2019 eu criei o meu canal do YouTube, né? Que atualmente está com 370 mil inscritos. E é isso. Aí eu venho fazendo esse conteúdo lá na internet, depois vocês acessam. Meu Instagram é chavosdausp.02, que eu perdi a conta oficial, infelizmente. Perdi a minha conta do Facebook também, as duas foram sobre a universidade. Antes de eu entrar, eu achei que seria só um prédio, assim, aleatório, que eu entraria naquele prédio e já era. Eu não tinha ideia de que era tudo isso daqui, que a gente chama de cidade universitária, que tem até a estação ali da CPTM, né? E aí eu tenho que pegar um ônibus no Butantã, na linha amarela, para entrar dentro da cidade universitária. O ônibus se chama circular, então ele circula por dentro da cidade universitária, volta para o metrô e faz esse movimento circular, né? Aqui é o Rio Pinheiros, aqui é uma raia olímpica que tem dentro da cidade universitária. Aqui é um mapa da cidade universitária, que não mostra toda ela, que é bem maior, mas aqui é boa parte dela. Aí as ruas por onde o ônibus passa, os carros passam. E os prédios das faculdades, né? Então a minha fica aqui, ó, que é a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Aí tem as outras. Aqui o Instituto Butantan, que produziu a vacina do Butantan, ele fica aqui dentro também. A Escola de Comunicação e Artes, Faculdade Politécnica, que é de Engenharia, Geociências, Faculdade de Economia e Administração, Faculdade de Educação, são várias faculdades que tem aqui dentro. E ainda tem outras que não ficam aqui dentro, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui é só uma praça que tem lá, a Praça do Relógio, é uma praça central que tem dentro da cidade universitária. Aqui é o CRUSP, o conjunto residencial da USP, que é uma moradia estudantil, obviamente, né, como falei, uma moradia para os estudantes, que é de graça. Acho muito importante ressaltar isso. Tudo que eu estou mostrando aqui para vocês é de graça. Tudo, 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 tudo. Ninguém que estuda aqui dentro, ninguém que mora aqui dentro, gasta assim, diretamente, né? A gente paga através dos impostos. Mas ninguém paga uma mensalidade, ninguém paga um aluguel para morar aqui, ninguém paga nada. Do mais rico ao mais pobre, ninguém paga nada para estudar na USP ou em qualquer outra universidade pública. Então, aqui é o CRUSP, né, que tipo, tem vários blocos, que vai do bloco A até o bloco L. Então, assim, é importante existir isso daqui é uma conquista, inclusive, dos estudantes. Uma coisa que eu vou tentar passar muito aqui para vocês hoje, mano, é que, assim, a USP, né, que eu falei, tem esse título de melhor universidade do Brasil e não sei o quê, tipo, ela é muito boa, E eu quero que vocês estejam lá dentro. E eu sou muito feliz de estar lá dentro.
Mas a gente tem que estar lá sabendo que eles não querem nós lá dentro. A Universidade de São Paulo não quer pessoas pobres, não quer pessoas da periferia, não quer pessoas negras, não quer indígenas, né? Hoje é o dia dos povos indígenas, tem que lembrar deles também. Não quer estudante de escola pública estadual. Essa universidade ela foi fundada para a elite paulista, para formar ela e os filhos dela. Nossa entrada ali dentro é um bagulho muito recente. A gente começou a entrar dentro da USP, assim, entrar que eu digo em peso. Lógico que antes tinha 1, 2, 3, mas para entrar em peso é muito recente. E eu vou falar depois por quê. Mas então, a gente tá dentro da USP enfrentando vários problemas, várias dificuldades por estar dentro de um lugar muito elitista, um lugar muito racista, que no que dependesse dele, ele continuaria sendo para sempre da elite paulista. Eu estou procurando um lugar que não esteja batendo sol, mas está difícil. Eu vou ficar aqui. Então, peraí. Então a gente vai conviver com muitas dificuldades lá. Como eu falei, situações de preconceito, situações de discriminação ou outras coisas que vai dificultar um pouco a nossa permanência. Então, por exemplo, para quem mora muito longe, seja na periferia de São Paulo, seja em outros estados, seja até mesmo em outros países, tem o CRUSP para morar, mas o CRUSP tem vários problemas também, tá ligado? Então, a Universidade de São Paulo, quem controla ela, que a gente chama de reitoria, que é como se fosse a direção da universidade, a reitoria, primeiro, ela não construiu o CRUSP para ser moradia estudantil, ela construiu isso daqui para receber atletas olímpicos e hospedar eles lá nos anos 60, se eu não me engano. Só que aí os estudantes ocuparam esses prédios e não saiu de lá enquanto que a reitoria não transformou em moradia estudantil. Então, com a luta deles, com a luta de ocupação desses prédios, eles pressionaram a universidade a transformar em moradia estudantil. Porém, é um lugar negligenciado, tá ligado? É um lugar que a reitoria tá com foda-se para cá. Então, aqui dentro acontece muitos absurdos. Né? Eu falo que o CRUSP ele é a favela da USP. Tanto por ser um lugar onde a maioria dos moradores são pessoas da periferia, são pessoas pobres, são pessoas negras, quanto pelo fato de que é o lugar que é esquecido pela reitoria, tá ligado? Então, tipo assim, muita gente até me pergunta, Thiago, você é o único favelado que tem na USP? Não, tem muitos, inclusive a maioria deles mora aqui no CRUSP. Muitos são meus amigos, conheço muita gente ali, já fui no CRUSP muitas vezes. Então, eu sei como que é a realidade daqui. E é isso que eu estou falando, tá ligado? É a favela da USP, é o lugar que a reitoria olha e fala assim, foda-se quem mora aí dentro. E é foda falar isso para vocês. Mas eu estou falando isso para a gente ter essa consciência de que esse é um espaço que não, o sistema em que a gente vive não quer nós lá dentro dele. A nossa reação para isso não pode ser, então eu não vou entrar lá. A minha, pelo menos, não. A minha foi, eu vou entrar lá, então, e vou chegar lá com os 2 pés no peito, tá ligado? Então, acho que isso também está por trás aí dessa repercussão que eu tive e tudo mais. Eu estou sempre falando sobre esses assuntos, estou denunciando isso, tá ligado? Nossa condição aqui dentro da USP. E aí, por um exemplo de coisas que acontecem aqui é que 3 blocos desse, os alunos que moravam aqui foram expulsos da moradia. Então, é basicamente um despejo que aconteceu, como a gente acontece nas nossas quebradas também, tá ligado? Então, o bloco K e o bloco L, alguns anos atrás, a reitoria simplesmente expulsou todos os moradores lá de dentro. E é isso. Não deu nenhuma outra alternativa de moradia para eles. Só expulsou. E como aqui já tinha esse histórico de ocupação, como eu falei, né, esse lugar foi conquistado a partir de ocupação, o movimento estudantil da USP falou, vamos ocupar de novo. E nisso que nós não, né, que eu ainda não estava lá dentro, mas nisso que o pessoal começa a se organizar para ocupar isso daqui de novo, a reação da reitoria é construir uma base da Polícia Militar do lado. Então, hoje nós convivemos com uma base da PM dentro da Universidade de São Paulo, que está exatamente do lado do CRUSP. E essa base da PM está lá para intimidar esses moradores, intimidar nós, alunos, de um modo geral, impedir que esses prédios sejam recuperados. Tá ligado? Recentemente, teve um policial civil que entrou dentro do CRUSP armado com um fuzil para entregar uma intimação para um aluno. Então, é uma coisa bizarra, assim, uma coisa absurda, tá ligado? Imagina um policial civil dentro de uma universidade com um fuzil, andando assim, tipo, sabe, qual é a necessidade disso? Mas, enfim. E aí, ano passado, eles fecharam mais um bloco. Então, eles expulsaram os alunos que moravam no bloco D, falando que ia ter uma reforma. Até hoje, a gente não viu essa reforma acontecendo e os alunos estão lá precisando de moradia. Então, essa é a contradição, tá ligado? A USP, é uma grande universidade, boa, incrível, mas tem um porém aí também, tá ligado? E a gente entrando lá, a gente tem que entrar preparado para lidar com essas dificuldades. E é necessário que a gente esteja lá para mudar essa realidade, porque no que depender da direção da universidade, isso não vai mudar nunca.
Assim como no que depender dos governantes do nosso país, a nossa realidade não vai mudar nunca. Qualquer mudança que a gente quer depende da nossa luta. Se a gente quer que a USP, eu que estou lá dentro, quero que a USP mude, eu faço o quê? Eu vou lutar. Se eu quero que o Brasil mude, eu vou lutar. Se vocês querem que a escola mude, vocês têm que lutar. Então, a gente está enfrentando agora na escola um grande problema, que é o novo ensino médio, como eu tinha falado. Hoje, de manhã, teve manifestação contra o novo ensino médio. Por exemplo, e eu estava lá. Eu não sou mais aluno, mas eu estou me formando para ser professor, como eu falei. Isso vai me prejudicar também. Tá ligado? Então, a gente tem que estar nessas manifestações, a gente tem que estar nessas lutas, tá ligado? Pelas mudanças que a gente quer. E não ficar esperando que caia do céu, que algum dia mude sozinho. Não vai mudar sozinho. Quanto mais a gente se acomodar, mais pior as coisas vai ficar. Porque quem está no poder vai falar, então vamos fazer o que a gente tiver vontade. Não tem reação nenhuma. Mas, enfim. Então, continuando aqui, é importante saber que isso daqui existe, tá ligado? Mas que tem os seus problemas também. Então, a gente tem que entrar lá já para mudar isso. Não é entrar na USP só para se adaptar a ela e falar, é isso, e já era. Não, é entrar lá para mudar, tá ligado? Porque as pessoas muito perguntam para mim, você já está na USP há 5 anos, já estou entrando agora no 6º. Você já se adaptou, você já se acostumou, você já se adequou? Eu falo, não, e eu nem quero. Eu não quero me adequar à USP. A USP é que tem que se adequar à nossa realidade. E me adequar à USP significa mudar minha roupa, mudar meu jeito de falar, mudar tudo, que é o que o pessoal faz quando entra lá dentro. E eu fiquei conhecido por quê? Porque eu não fiz isso. Então as pessoas olham e falaram, caralho, mano, um moleque assim, desse jeito, estudando lá na USP. E aí foi por isso que eu fiquei conhecido, só por isso. Entendeu? Então é importante que a gente entre lá para mudar aquele lugar. Que, como eu já falei, é considerada aí a melhor universidade do Brasil. E a gente tem que estar nesses espaços, a gente tem que se apropriar disso, que é nosso por direito, tá ligado? Muito mais nosso do que dos playboy que está lá dentro. Porque quem construiu aquilo ali não foi nenhum rico. Foi pessoas pobres, pessoas negras, nordestinos, né? Imigrantes que vieram do Nordeste para cá, como meus pais, que ajudaram a construir tudo aqui nessa cidade de São Paulo e não tem acesso a nada, não tem direito a nada. Então a gente tem que mudar isso. Aqui é um centro esportivo que tem lá dentro da USP também. Aí tem quadra de futebol, futsal, vôlei, basquete, tem artes marciais, tem piscinas. Tudo isso aqui é para o acesso dos estudantes, de graça, mais uma vez. Aí aqui é uma outra foto de lá, da cidade universitária, né, uma outra parte lá. Aqui é a Faculdade de Direito da USP. Espera aí que eu vou tomar um gole de água aqui. Então, como eu tinha falado, tem faculdades que não ficam dentro da cidade universitária. E essa aqui é um exemplo, né? Ela fica ali na região da Sé, e ela é a faculdade mais antiga do Brasil. Essa faculdade de Direito ela foi fundada em 1827. Ela tem quase 100 anos. É uma faculdade muito tradicional aqui do estado de São Paulo. Quando eu falei para vocês sobre isso, da USP ter sido fundada para a elite paulista, essa faculdade é o maior símbolo disso. Então, a boa parte da elite do Poder Judiciário aqui do estado de São Paulo saiu dessa faculdade. Grandes juízes, grandes ministros, grandes desembargadores, grandes advogados, muitos presidentes também, acho que pelo menos 6 presidentes que o Brasil já teve se formaram aqui nessa faculdade. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá ligado? Eu estou falando de um lugar público, de um lugar gratuito, que, historicamente, não formou pessoas pobres, não formou pessoas da classe trabalhadora. Né? Deve ter um ou outro aí. Gente, vamos parar com essas gracinhas, por favor, vocês estão atrapalhando. Vai ter gente aqui que vai falar assim, eu não sou pobre porque meu pai ganha R$2.000. Isso aí é pobre, tá, minha gente? Você está aqui numa escola pública, você mora em Osasco, você não é rico, nem talvez, provavelmente, nem de classe média você. Então, vamos criar essa consciência de qual que é o nosso lugar na sociedade, tá ligado? A USP aqui, só para fazer um teste aqui, né? Alguém aqui tem algum parente próximo que estudou na USP? Então, é isso. Então, esse lugar aqui não pertence, né, na teoria, mas na prática não pertence à nossa classe. Tem pertencido à elite. E isso é um absurdo, isso tem que ser mudado, tá ligado? Mais uma vez, é por isso que a minha entrada lá dentro é uma coisa que espanta, que vira notícia. Assim como tem um parceiro meu lá, que ele é filho de uma trabalhadora lá do bandejão, né? O bandejão é como se fosse aqui a tia da merenda, né? Então, o parceiro lá, ele é filho de uma das merendeiras,
mora numa favela que tem lá do lado da USP, que é a São Remo, e ele entrou na USP. Ele virou notícia também. Então, quando a gente entra, é uma coisa tão espantosa que vira notícia, tá ligado? E surpreende as outras pessoas. Então, eu falar que eu estudo na USP, que eu sou um sociólogo em formação, professor em formação, isso surpreende. Agora, se eu falasse que eu sou, sei lá, qualquer coisa ruim aí, né? As pessoas iam falar, é isso, tá ligado? Como já supõe sem eu nem falar. E aí eu peço que vocês ponham a mão na consciência ou no inconsciente de vocês e pensem, né? Se vocês olhassem para mim sem saber o que eu sou, o que vocês imaginariam, né? Não precisa nem falar, só pensar. Enfim. Aqui é a Faculdade de Medicina da USP, também não fica na cidade universitária, ela fica ali na região das Clínicas, em Perdizes, mais ou menos perto da Avenida Paulista. E eu trago a foto aqui para vocês verem o tamanho desse lugar, tá ligado? Comparando aqui os carros, os busão que está ali embaixo. E assim como todas as faculdades da USP, ela formou gente da elite, da sua área. Então, a Faculdade de Direito formou gente da elite do Poder Judiciário. A Faculdade de Medicina formou aí, entre aspas, a elite da medicina, né? Eu digo a elite no sentido de grandes nomes da medicina aí, e da área da saúde, porque não é faculdade só de medicina, né? É faculdade de saúde pública, então envolve outros cursos também. Aqui é uma biblioteca que tem lá na cidade universitária, a Biblioteca Brasiliana. Inclusive, vocês podem ir lá também, não precisa ser aluno para entrar lá e tal. E tem várias outras, tá ligado? São várias bibliotecas que tem lá dentro, essa aqui é só uma delas. Aqui é uma faculdade que tem no interior, a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Eu trouxe essa foto assim, tanto para falar que a USP está nos interiores também, tá ligado? Não está só aqui na capital, tem várias cidades do interior, aqui, por exemplo, é Piracicaba, mas também para vocês verem a foto, tá ligado? Tipo, um lugar desse que parece uma mansão, um castelo, um museu, tá ligado? Mas é uma faculdade pública, mais uma vez, gratuita, tá ligado? É um lugar que é administrado pelo Estado, pelo governo do Estado de São Paulo. E por que é importante falar isso? Porque o mesmo governo do Estado de São Paulo que administra esse lugar e os outros que eu mostrei, tudo isso aqui, é o mesmo governo do Estado que administra a escola de vocês. É o mesmo governo do Estado que administra as escolas estaduais, de modo geral. E aí, por que as universidades estaduais paulistas, como a USP, a Unicamp, a Unesp, estão aí no ranking das melhores universidades do Brasil e a maioria das escolas estaduais estão caindo aos pedaços? Ou, assim, né, falando de um jeito bem exagerado, mas no sentido de muitas escolas faltar material, faltar merenda, faltar professor, faltar papel higiênico no banheiro, por aí vai. Tá ligado? É o mesmo governo que administra, mas eles escolhem investir em um lugar, em outro não. Baseado no quê? Em quem usa esse serviço. Então, vocês não podem cair nessa ladainha que falam aí para nós, de que o serviço público é ruim, tem que privatizar porque melhora. Isso é mentira. Então, não é que o serviço público é ruim. Estou falando aqui para vocês, a melhor universidade, não só do Brasil, da América Latina, é pública. É administrada pelo governo do Estado. Mas é um lugar que quem frequenta? Gente rica, gente branca, classe alta. Eles investem. A escola pública, quem que frequenta? Pessoas pobres, pessoas negras, pessoas periféricas, trabalhadores. Eles falam, foda-se. Pobre, negro, favelado, não tem que estudar, não tem que ter acesso a uma educação de qualidade. Inclusive, o novo ensino médio, mais uma vez, eles vão prejudicar vocês, eles não prejudicam quem está na escola particular. Não por acaso, recentemente o Ministério da Educação suspendeu a implementação do novo ensino médio, ele não revogou, ele não acabou com o novo ensino médio, mas parou a implementação, deu uma pausa momentânea. As escolas particulares entraram na justiça contra o Ministério da Educação. Escolas particulares entrou na justiça para barrar a suspensão do novo ensino médio, porque para ele está sendo ótimo. Então, tudo é feito para foder quem está na escola pública, na periferia, quem trabalha. Que aí vocês vão ter como matéria obrigatória nos 3 anos do ensino médio o quê? Português, matemática e inglês. No 3º ano é 2 matérias de português e 2 matérias de matemática. Vocês saem do ensino médio, muita gente não sabe nem ler e escrever direito. Ou, no máximo, só sabe fazer isso. Ler e escrever, o básico, fazer continha básica de mais e menos. É isso que pobre trabalhador precisa nesse sistema. Para quê? Para sair daqui sendo mão de obra barata. Só isso. Essa é a nossa função dentro do sistema que nós vivemos, é ser mão de obra barata.
Você não precisa saber sociologia, você não precisa saber literatura, arte, mas na escola particular eles estão aprendendo tudo isso. Tanto para eles serem aí grandes intelectuais que sabem tudo sobre tudo, quanto para eles entrar nas universidades. Porque na hora que vocês for fazer um Enem, esse ano, pelo menos, vai ser cobrado química, física, história, geografia, sociologia. Quem aqui está no terceiro ano? Vocês não estão tendo isso. Então, vocês vão fazer o vestibular, vocês vão estar prejudicados. Vão fazer o Enem, vai estar prejudicados. Então, é tudo pensado e arquitetado por essa elite dominante para isso. Para que vocês não entrem na USP, para que vocês não entrem em nenhuma faculdade, nenhuma universidade, e nem queiram também, né? Então, além deles dificultar, eles ainda vão botar na cabeça de vocês, não precisa fazer faculdade. Para que faculdade? Não vai dar em nada, não vale a pena. Isso é mentira. E eu vou falar depois aqui mais sobre isso. Mas, enfim. Então, é isso que é muito importante a gente saber. Se tem serviço público ruim, não é porque ele é público. É porque quem administra ele faz ele ser ruim de propósito. Uma escola pública de centro e uma escola pública de periferia, elas são diferentes. Tá ligado? Então, assim, eu já palestrei em escolas, todas as periferias de São Paulo, e escolas em Moema, na Moca, regiões centrais de São Paulo. A diferença é gritante da estrutura. Dentro da USP mesmo, dentro da cidade universitária, tem uma ETEC. Tem ETECs por aí caindo uns pedaços. A ETEC dentro da USP parece uma escola particular de ponta, assim, tá ligado? Um bagulho ultra moderno e é um lugar público, é uma escola pública. As ETECs são escolas públicas. Enfim. Então, assim, qual que é a diferença desse bagulho? Só para passar essa parte, mas essa diferença de público e privado, né? Um serviço público é um serviço que ele tem como objetivo atender o público, atender o povo, atender a população, teoricamente, né? Porque, como eu estou mostrando aqui para vocês, as universidades públicas elas não estão cumprindo essa função. E o serviço privado, qual que é o objetivo dele? Gerar lucro para o seu dono, só isso. Uma empresa privada, ela tem esse objetivo. Aliás, mesmo a universidade privada, ela é uma empresa, no fundo. E a empresa privada ela tem esse objetivo. O dono dela lucrar, né? Qualquer pessoa que abre uma empresa, por menor que seja, vou abrir uma barraquinha ali de pipoca na esquina, você quer o quê? Você quer dinheiro. Você não está preocupado em alimentar as pessoas. Se tivesse preocupado, você ia dar pipoca de graça para quem mora na rua, mas não é isso. Você quer pipoca? Vai ter que pagar. É a mesma coisa qualquer serviço privado. Você quer entrar na escola privada? Você quer entrar na universidade privada? Você vai ter que pagar. Porque eles não estão preocupados em oferecer educação para as pessoas. A escola pública, não. Você vem aqui, qualquer um se matricula. Porque o objetivo é oferecer educação para as pessoas. Mas aí vai ter vários problemas, como eu estou falando aqui, né? Eles não vão oferecer uma educação de qualidade porque eles não querem que vocês estudem, sejam intelectuais, entrem na universidade. Eles quem, Tiago? Os professores? Não. Diretor? Não. Estou falando do governo do Estado. Estou falando da Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, Ministério da Educação. Agora, a gente até estamos aí com o Ministério da Educação um pouquinho mais progressista, mas é um Ministério da Educação que está cheio de gente da elite mandando mais do que o próprio ministro. E é por isso que essa reforma do ensino médio não foi revogada até agora. Porque quem fez ela lá em 2017, no governo Temer, foram várias instituições privadas. Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho, Instituto Itaú Unibanco. Então, instituições bilionárias aí formularam essa reforma do ensino médio, que não teve participação de professores, não teve participação de estudantes, foi imposta, e essas mesmas instituições elas continuam dentro do Ministério da Educação. Então, entra e sai governo, pode ser o governo Temer, Bolsonaro, Lula, esses ricos continuam lá dentro. No fundo, quem manda são eles. Porque entra e sai governo, mas quem manda de verdade não sai de lá, eles continuam lá dentro. E são eles que estão pressionando o governo a manter esse novo ensino médio. Então, isso só vai ser revogado se a nossa pressão for maior do que a pressão deles. E, por enquanto, não está sendo. Como que pode ser? Na minha visão, para além das manifestações que está tendo, tem que ter uma greve geral da educação e tem que ter ocupação de escolas. Eu não ia falar sobre esse assunto, mas só falando aqui, agora que eu citei, caso vocês não saibam, em 2015, 2016, teve um movimento muito grande de ocupação de escolas. Aqui em São Paulo, em 2015, no Brasil inteiro, em 2016. Por quê? Em 2015, o governador de São Paulo, que era Geraldo Alckmin, e hoje, infelizmente, é vice-presidente do Brasil, ele que destruiu, fez de tudo para destruir a educação pública aqui no Brasil não, aqui em São Paulo, nos 14 anos que ele foi governador de São Paulo, ele tentou fazer um projeto de reorganização escolar
que na prática ia fechar centenas de escolas, ia forçar milhares de alunos e professores a mudar de escola, ia ser um caos. Os alunos se organizaram e ocuparam as escolas. Foi mais, eu não sei nem quantas, acho que mais de 200 escolas ocupadas no estado de São Paulo. O que é ocupar a escola, Tiago? Essa foi ocupada? Olha só. Quem sabia disso? Algumas pessoas. Olha só isso, gente. Vocês não conhecem a história da própria escola de vocês. A gente tem que conhecer isso. Provavelmente, se eu perguntar aqui para vocês, quem é esse Coronel Antônio Paiva, alguém sabe quem foi? Eu não sei porque eu não moro aqui, né? Mas a gente não se dá nem o trabalho de saber quem foi o Coronel Antônio Paiva. Vindo para cá, eu vi várias placas aí, Vila Militar, Rua Coronel não sei das quantas. Qual que é a história desse bairro? Eu fiquei curioso para saber. Não sei se vocês já pararam para pesquisar. É um bairro muito militarizado, né? Os nomes das ruas, das escolas. Mas, enfim. Então... Oi. Não, foi ótima a sua fala. Gente, é muito importante vocês saberem disso, tá ligado? Eu, por exemplo, assim, só, né, explicando quem foi o Capitão Lamarca, né? Com certeza vocês já ouviram falar, pelo menos assim, vagamente, que o Brasil teve uma ditadura militar, né? É uma história que é apagada também, ou que é contada de outro jeito, mas de 1964 a 1985, o Brasil viveu uma ditadura sanguinária, onde qualquer pessoa que fosse minimamente opositora do governo era presa, torturada, assassinada, etc. Né? Lamarca era um capitão do exército que ele se rebelou contra isso. Né? Então, o exército deu esse golpe junto com a elite, né? Não é só uma ditadura militar, né? É uma ditadura empresarial militar, porque os empresários, os grandes empresários, foi quem bancaram essa ditadura, assim como o governo dos Estados Unidos também. Mas aí, enfim, já é outros 500. Então, o Lamarca ele era do exército e ele era contra a ditadura, enquanto que a maioria dos militares era a favor, né? E aí, enfim, ele encabeçou aí grandes lutas aí contra a ditadura. E eu não sabia que ele era daqui. Da hora. E eu, como eu falei, eu cresci na Brasilândia, eu cresci num bairro ali chamado Elisa Maria. E eu morava numa rua chamada Carlos Marighella. E eu só fui saber quem era o Carlos Marighella, ou enfim, né, recuperar essa história toda, depois que eu saí, inclusive, da Brasilândia, estava morando em Guarulhos. E aí eu fui falar, caralho, mano, eu morava na rua Carlos Marighella. Quem foi Carlos Marighella? Foi outro cara que lutou contra a ditadura. Ele foi declarado pelo governo como o inimigo número 1 do governo. Então, o cara era um cara foda. Inclusive, ele foi assassinado pela ditadura militar. E onde eu morava, ali no Elisa Maria, todas as ruas ao redor tinham nomes de revolucionários. Eu morava na rua Carlos Marighella, tinha a rua Carlos Lamarca do lado, tinha a rua Olga Benário, tinha a rua Steve Biko.
nomes de vários revolucionários na minha quebrada. E eu não sabia quem eles eram. E depois que eu fui pesquisar a história do Elisa Maria, eu fui descobrir. O bairro foi fundado ali por militantes, por grevistas, sindicalistas, que lutaram contra a ditadura militar. Era um bairro que era, como todas as favelas de São Paulo, né? Era rua de terra, nas antigas. Assim, né? Muitas ainda são, mas não tinha asfalto, parará. O Elisa Maria ele foi asfaltado no comecinho dos anos 90, quando Luíza Erundina foi prefeita de São Paulo. E aí o pessoal ali falou assim, ó, se você deixar a gente dar o nome das ruas aqui para o bairro, a gente faz campanha e vota em você e nos seus vereadores. Ela falou, beleza. E aí eles fizeram isso, fizeram campanha para ela foi eleita e deixou eles botar todos, não só isso, né, botar os nomes, mas eles pediram asfalto também. Foi ela que asfaltou ali. O Elisa Maria foi a Erundina, que foi, eu considero, foi a melhor prefeita. Não só a melhor, né, acho que foi a única boa prefeita que São Paulo teve. Todos os outros foi uma negação, mas enfim, principalmente o atual. O professor ali tinha levantado a mão, pode falar. Fala mais alto, por favor. Sim. Então, São Paulo é muito isso, né? Não só São Paulo, o Brasil ele faz isso, ele tenta esconder a sua pobreza, ao invés de acabar com a pobreza, né? Aliás, esconder os pobres, né? Não é à toa que o Tarcísio vem aí com a proposta de mandar as pessoas em situação de rua para o interior, tá ligado? Em vez de você dar uma condição, uma moradia, não, vamos só sumir com eles, joga para o interior e já era, né? Enfim, é isso. Alguma outra pergunta, comentário, qualquer coisa? Não? Tá, eu vou passar. Aqui é a minha faculdade, a FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, como eu tinha falado para vocês. Aqui é o vão da História e Geografia, e aqui é a entrada do meu prédio, que é Ciências Sociais e Filosofia. Como eu falei, todas as faculdades da USP, elas formaram grandes nomes aí de todas as áreas, tá ligado? Então, as pessoas que elas querem mesmo se destacar numa área, parça, elas vão para a USP. Não é à toa que tem muita gente que estuda ali comigo que ficou 4, 5 anos estudando para passar no vestibular da USP, especificamente. Eles não queriam ir para outras universidades. O meu anjo vai ficar falando aqui atrás de mim. Opa, tudo bem? Então, então gente ficou 4, 5 anos estudando para entrar especificamente na USP. Por causa do nome USP, é um nome muito pesado, tá ligado? Então, aqui nessa FEFELESH, muita gente da política saiu dali, muita gente das áreas das ciências humanas, né? Então, acho que o professor citou a Lilia Schwartz, se eu ouvi direito, que acho que é uma das grandes historiadoras aí do Brasil, ela é professora daqui. E vários outros intelectuais dessas áreas, né? Então, na minha área de ciências sociais, vários saíram daqui, né? Então, eu tive aula com grandes nomes aí da área da sociologia, da área da ciência política, que provavelmente vocês não vão conhecer, porque é uma coisa muito da área mesmo, né? Mas quem é da área vai conhecer. Haddad, por exemplo, né? O Haddad provavelmente vocês conhecem. Exatamente, Fernando Henrique Cardoso ele se formou aqui na minha faculdade de Ciências Sociais. O Haddad ele é professor daqui. Acho que deve ter se aposentado, porque desde que eu entrei lá eu nunca ouvi falar dele como professor. Sim. Então, o Haddad, né, que foi prefeito de São Paulo, agora ele é ministro da Fazenda, da Economia lá, saindo daqui, né? Então, Guilherme Boulos também, Sâmia Bonfim, né, que são 2 deputados federais. Muita gente da política mesmo saiu daqui. Ou dessas áreas intelectuais, aí, como eu falei, da sociologia, da ciência política, etc. Agora, eu vou entrar numa outra parte aqui da minha fala, né? Essa primeira parte foi as fotos que eu queria mostrar para vocês, mas para dar essa noção do que é a USP, do que é essa chamada melhor universidade do Brasil, e pá, e pum, talvez, né, espero que alguns de vocês aí tenham ficado interessados em entrar nela e querer conhecer um pouco mais.
Agora eu vou entrar numa outra parte mais informativa, né? Que é assim, beleza, aí como que entra lá na USP? Né? Se eu quiser entrar, o que eu tenho que fazer? E aí eu vou falar sobre isso. Então, antes de eu passar para essa parte, eu queria saber, né, alguém tem alguma coisa para falar sobre isso que eu trouxe até o momento? Alguma pergunta, alguma dúvida que ficou, alguma coisa que não concorda que eu falei, ou algum comentário? Pode ficar à vontade para falar. Então, é a parte que vai vir agora. Eu quero saber se eles têm dúvida daqui para trás. O que eu falei desses slides, das fotos, tudo aqui. Ok? Tá. Agora eu vou entrar nessa parte informativa, né? Oi? Não, eu cresci na Brasilândia, hoje eu moro em Guarulhos. Oi? Quanto tempo leva para chegar na USP? 2 horas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu poderia morar lá no CRUSP, lá, se eu quisesse, mas eu não quero. Não, assim, em primeiro lugar, porque quando eu entrei lá, eu estava trabalhando em Guarulhos, então não ia compensar para mim ficar indo e voltando do mesmo jeito, né? Então, continuei morando lá. E depois veio a pandemia, né? 2 anos de aulas online, não tinha necessidade não tinha necessidade de eu ir morar lá, as aulas estavam online. E, além de tudo isso, tem aqueles problemas que eu falei para vocês, né, do CRUSP. A polícia militar é um deles, falta de investimento é outro. Aliás, até a pandemia não tinha internet lá no CRUSP. Ele só foi colocar a internet por causa que começou a pandemia, a USP foi extremamente negligente com os alunos. Qualquer pessoa de qualquer universidade que eu converso, que vocês conversar por aí, elas vão falar, quando começou a pandemia, a universidade deu um tempo para a gente ver o que vai fazer, né? Quanto tempo que essa pandemia vai durar. A USP não deu tempo nenhum. Começou a pandemia, 3 dias depois começou o EAD, aula online. Não teve nenhum tempo para se preparar, não teve tempo para nada. Foi imposto, assim, vão e já era. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho internet. O problema é seu. Ah, eu moro no CRUSP e não tenho Wi-Fi. O problema é seu. A USP virou para nós e tratou desse jeito. O problema é seu, se virem. E nisso, os alunos que moravam no CRUSP ali se fudeu. Perdeu a graduação ali naquele ano, no primeiro ano da pandemia. E aí começou a ter luta. Quero que vocês entendam isso muito claramente, minha gente. Nada muda se não tiver luta. A gente tem que lutar para conquistar as coisas. E eu estou falando, luta, o que é luta, Thiago? Luta coletiva, é as pessoas se juntarem, trocar uma ideia, falar, olha, eu não estou gostando disso, você está gostando? Também não. E você? Também não, também não, também não. Vamos fazer alguma coisa. Vamos cobrar quem tem que cobrar. Tá ligado? Se a gente está vendo, igual o MC CBzinho lá na Zona Leste. Ele viu lá, a quebrada dele não tinha asfalto. Chove e alaga tudo lá na Zona Leste. Ele foi cobrar a prefeitura. Tá certo que ele fez ele como uma pessoa sozinho, mas ele conseguiu por quê? Porque ele tem uma grande repercussão, ele tem um grande alcance. Tá ligado? Se ele não tivesse, não ia sozinho, ele não ia fazer nada. Tinha que ser muita gente. Tá ligado? Então, quando tem muita gente com alguma demanda, tem que ir atrás de quem tem que ser cobrado. É o prefeito? É o governador? É o secretário tal? Sei lá. A gente tem que ver, tá ligado? E ir lá fazer essa força, essa pressão. Então, os alunos lutaram pela internet no CRUSP para eles poderem ter aula. O básico. E aí eles conseguiram. Nós conseguimos, né? Por mais que eu não more no CRUSP, eu ajudei nessa luta também. E aí foi a partir disso que foi ter internet. Então, por conta de tudo isso, que eu não quis também morar lá no CRUSP, prefiro ficar lá levando minhas 2 horas para ir, 2 horas para voltar. É chato, é desgastante pra caralho, mas é isso, né? É o que eu falei para vocês. A gente tem que saber que estar lá na USP não vai ser uma coisa fácil, não vai ser só alegria. Vai ter muita dificuldade também. Mas dificuldade a gente vai ter em qualquer lugar, né? Então, prefiro estar tendo dificuldade lá dentro da USP. E é isso. Se minha dificuldade é levar 2 horas para chegar na melhor universidade do Brasil, que seja isso, então, né? Não vou reclamar. Quer dizer, vou reclamar, mas vou reclamar para mudar essa realidade, para que tenha a USP em outros lugares também. É um absurdo que a USP tenha que estar lá tão longe. Por que ela não está espalhada em outros lugares? Foi colocada a USP na Zona Leste. Isso foi conseguido com luta também. Então, tem a USP lá, a EASH, ali na região de Ermelino Matarazzo. Foi luta, tá ligado? É uma coisa muito recente, acho que não deve ter por volta de 10 anos, alguma coisa assim, tá ligado? Enfim, então a gente tem que lutar para isso estar em outros lugares também. Tem que estar lá na Zona Norte, mais perto de mim, e por aí vai. Sim, as federais também, por exemplo, lá em Guarulhos tem um campus, né, da Unifesp. Campus é, tipo assim, um pedacinho da universidade, né, simplificando. Tem a USP e os seus campos espalhados aí, né, suas
ramificações aí em vários lugares. Como eu falei para vocês, tem a USP nos interiores, então tem o campus da USP em Piracicaba, Ribeirão Preto, São Carlos, EASH na Zona Leste, a Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, aqui, ó. Tem lá em Guarulhos, na região dos Pimentas, que é uma região bem periférica de Guarulhos, que também é conquista isso daí, tá ligado? Não é porque o governo um dia falou assim, eu vou botar a Unifesp lá em Guarulhos. Não, foi movimento social, movimento negro, lutando, movimento estudantil, cobrando. Tem que ter universidade na periferia, não tem que estar só no centro, tá ligado? Mas eu já vou falar disso. Da Unifesp Guarulhos, aí, ó. Uhum. Tem um campus aqui já, né? Mas não tem esses cursos de ciências humanas. Só tem 3? Que tristeza. Mas, enfim. Então, vamos lá. Aproveitando que nós estamos falando de universidade federal e essas coisas, a gente tem que entender isso daqui. Ó. Existem as universidades públicas e as privadas. Assim como as escolas, tem as escolas públicas e as escolas privadas, as escolas particulares. No nosso senso comum, a gente sempre fala, né, a escola privada, a escola particular é boa, a escola pública é ruim. E aí a gente pode acabar achando que a universidade pública é ruim e a particular é boa. E não é isso. As públicas, em geral, são melhores do que as particulares. Só que as particulares também têm essa diferença aqui, entre elas. Que eu coloco as privadas, entre aspas, de elite e as privadas, entre aspas, acessíveis. Então, as universidades públicas, você vê que eu não coloquei acessíveis, porque elas, em geral, não são. Então, tem as estaduais, são administradas pelo governo do estado, como eu tinha falado, que, por exemplo, tem a USP, a Unesp, a Unicamp, e as federais, que são administradas pelo governo federal. O governo federal é lá, presidente da República, Ministério da Educação. E aí, aqui em São Paulo, a gente tem a Unifesp, a gente tem a UFABC, a gente tem a UFSCar, no interior, lá em São Carlos. E aqui as universidades privadas de elite, a gente tem, por exemplo, Mackenzie, FGV, PUC, Belas Artes, FAM, ESPM. E essas privadas mais acessíveis, Uninove, Unip, Anhanguera, São Judas, FMU, muito provavelmente vocês já ouviram falar dessas faculdades. Muito provavelmente vocês conhecem alguém que passou por elas, já ouviram falar de algum parente, algum vizinho. Porque é isso, pessoas pobres que começaram a entrar em universidade nessas últimas 2 décadas, a maioria foi para cá. Não foram para cá, para essas aqui de cima. E aí eu falei para vocês, a nossa entrada na USP ela é uma coisa muito recente. A nossa entrada assim, em peso. Foi mais a partir de 2018 para cá, que foi justamente o ano que eu entrei. Por que de 2018 para cá? Então, assim, no Brasil, assim, desde lá do século XIX, né, quando foi fundada lá a Faculdade de Direito, lá do Largo de São Francisco, 1827, depois outras faculdades, outras universidades foram sendo fundadas. A USP, como universidade, foi fundada em 1934. Então, todo esse período histórico, as universidades, como eu falei para vocês, eram um lugar da elite branca do nosso país. E aí, nos últimos 20 anos, foram sendo implementadas políticas públicas que são conquistas dos movimentos sociais, conquista da luta de movimento negro, estudantil, indígena, foram criando essas políticas de inclusão na universidade. Então, assim, Thiago, por que historicamente na universidade só tinha pessoas brancas ricas? Por que isso? Primeiramente, porque até algumas décadas atrás, pessoas pobres nem terminavam a escola, para começar. Muito provavelmente, pais, avós de vocês, têm até a 4ª série, têm até a 8ª, 9º, alguns têm ensino médio, mas boa parte da nossa população, pessoas mais velhas, não tem nem o fundamental completo. E outros não têm o ensino médio completo, tá ligado? Por que isso? Porque antigamente o ensino básico, o que é o ensino básico? Hoje, ensino fundamental e ensino médio. Antigamente era o ensino primário, o ensino ginasial e o ensino colegial. Não era para todo mundo, não era universalizado como nós fala que é hoje.
como eu disse, qualquer um entra na escola e se matricula e estuda. Antes não era assim. Antes você tinha que fazer uma prova para você passar do Fundamental 1, que era o ensino primário. Então, o primário era da primeira até a quarta série. Para passar dali, você tinha que fazer o exame de admissão, que era uma prova, que é como se fosse um vestibulinho. E aí a maioria das pessoas ou nem fazia, porque sabia que não ia passar, ou se fazia, não passava. E é por isso, como eu falei, que nossos avós, aí a maioria só até a quarta série. Quando muito, oitava. Então, antigamente, a maioria da população não terminava a escola. Não terminando a escola, não ia fazer faculdade. Então, o ensino superior ficava lá restrito para quem tinha dinheiro. Não porque pagava, mas porque tinha condições de terminar a escola e depois entrar no ensino superior e se manter lá dentro. Depois, nos anos 70, né, se eu não me engano exatamente 71, acabaram com o exame de admissão. Então não tem mais essa prova para você passar do ensino primário para o ginasial. E aí as universidades começam a fazer o quê? Criar os vestibulares. Então antes não tinha vestibular nas universidades. Até tinha algum exame de seleção ou outro, mas que não era exatamente o vestibular. Então, eu defendo, não só eu, né, mas muita gente, muitos movimentos estudantis defendem como pauta para universalizar o ensino superior, acabar com o vestibular. Antes, a escola pública ela não era universal porque também tinha uma prova ali para você fazer para passar. Hoje, essa prova não existe mais, mas ela existe para acessar o ensino superior. E, para mim, isso aí é um absurdo. Isso daí é para restringir o ensino superior, tá ligado? É para barrar a nossa entrada lá dentro. Então, 1971 acaba o exame de admissão, 1977 a USP cria a FUVEST, que é o seu vestibular. A partir dali, para entrar na USP, você tem que fazer esse vestibular, que para mim ele é dificílimo. Eu não entrei na USP pela FUVEST, eu entrei pelo Enem. Mas isso é eu, né? Não significa que para vocês vai ser difícil também. Fácil e difícil são coisas relativas. Mas, enfim. Então, é isso, tá ligado? Então, o vestibular foi a coisa que passou a impedir ou dificultar o nosso acesso ao ensino superior, porque para fazer o vestibular, para fazer essa prova, como eu tinha falado para vocês, vai cair física, biologia, química, matemática, geografia, inglês. Se hoje já é difícil, imagina para quem fazia isso daqui nos anos 70, 80, tá ligado? Então era muito mais difícil. Quem que tinha condições? É quem teve uma boa educação básica. Geralmente quem vem de escola particular ou de boas escolas públicas. Quem teve uma educação ali de qualidade estava bem preparado para fazer o vestibular e passava. Porque uma coisa que é muito importante que vocês saibam, mano, o vestibular não mede inteligência de ninguém. Não mede capacidade de ninguém. Isso aí é uma mentira que eles inventaram para a gente aceitar que o vestibular exista. Mas ele não mede quem é mais ou menos inteligente. Porque às vezes vocês olham para mim e falam, nossa, ele passou na USP, ele é muito inteligente, tá ligado? E não necessariamente. Inclusive, inteligente ou não, né? Isso aí é relativo, né? Na verdade, eu acho que todo mundo é inteligente. A questão é que as pessoas têm inteligências diferentes. Porque o nosso sistema de ensino tradicional ele vai virar para vocês e falar, ó, inteligente é quem tira 10 na prova. Inteligente é o aluno que... Né, eu ouvi muito ao longo da minha vida escolar que eu era muito inteligente, dos professores, né? Ah, você é um ótimo aluno, você é o melhor aluno da sala. E eu ficava me achando, né, super inteligente. Mas qual era o padrão de inteligência deles? É porque eu ia para a sala todo dia, não faltava, sentava lá na frente, copiava o texto que ele passava na lousa, ele botava lá fazer a apostila da página 1 até a 30. Eu fazia, ganhava o visto, e isso era ser inteligente. É um aluno, eu era robotizado. Nem sempre eu fui, né? Depois que eu fui criando consciência mais crítica, eu comecei a criticar. Então o professor falava uma coisa, eu já discordava. E eles já não gostavam. Eu lembro que no meu último ano, aliás, no meu último dia de aula do terceiro ano do ensino médio, eu briguei com o professor e ele me botou para fora da sala. No último dia de aula, professor de sociologia, inclusive. Discuti com o professor de sociologia que ele não aceitava ser criticado. Não aceitava que eu discordasse dele. E ele não gostava de mim já, porque é foda, tá ligado? Esse negócio, tipo, falta professor no estado de São Paulo, não tem concurso desde 2013. Então, professores de outras áreas vai ter que dar matérias que eles não têm formação. Então, o meu professor de sociologia ele era formado em filosofia. E aí, um dia, ele estava falando sobre a influência das redes sociais na política e eu citei um bagulho chamado Primavera Árabe. Ele não sabia o que era. Eu falei, você não sabe o que é Primavera Árabe? Eu me surpreendi, né? Você é professor de sociologia. Eu não falei isso, né? Mas eu falei, você não sabe? Ele falou, não, eu não sei. Qual que é o problema? Você tem que saber tudo? Eu falei, caralho.
Então, enfim, né? Ele não gostava já muito de mim, não gostava que eu fizesse essas perguntas, tá ligado? Então, o aluno padrão ideal é esse robozinho que copia tudo, tira 10 e já era, tá ligado? Isso é inteligência? Será que essa é a melhor definição de inteligência? Enfim, e aí o vestibular ele vai vir com essa lógica, né? De que inteligente é quem tira a maior nota, é quem responde as perguntas mais certo, e não sei o quê, tá ligado? E ainda mais nessas provas que são dissertativas, né? O Enem, por enquanto, pelo menos, ele é totalmente alternativas. E a redação. A FUVEST, na segunda fase, ela tem as perguntas dissertativas, que você tem que escrever a resposta. E aí, quem está ali corrigindo, eles têm um padrão de resposta. Mesmo que você tenha dado a resposta certa, mas se você não escreveu no padrão que eles querem, eles podem colocar que está errado. Então isso é um absurdo, é o que eu estou falando, eles querem robôs. E aí por que a maioria do pessoal que entra na USP e em outras universidades vem de escola particular? A escola particular é melhor? Não necessariamente. Porque a escola particular forma robôs para passar no vestibular. E a escola pública forma robôs para o mercado de trabalho para ser mão de obra barata. Essa é a diferença. A gente está sendo formado aqui para ser peão, para ser funcionário, e eles para ser patrão. Mas robotizados, eles são programados para fazer a FUVEST, para fazer o Enem, para fazer todos os vestibulares. Eles não fazem só o Enem. Tá ligado? Porque, enfim, né, eu não vou perguntar aqui, mas eu sempre pergunto nas escolas aqui, quem fez o último Enem, quem vai fazer o Enem esse ano, e tipo, é 5 pessoas que levantam a mão no máximo. E se eu for numa escola particular e perguntar quem vai fazer ou quem fez o último Enem, todo mundo levanta a mão. E eles não fazem só o Enem, eles fazem todos os vestibulares. É o vestibular da USP, da Unesp, da Unicamp, até do Rio de Janeiro eles fazem. Então, eles estão na escola particular desde o 6º ano sendo programados para isso. Tá ligado? A questão de passar no vestibular, como eu falei, não é só questão de inteligência, é questão de o quanto que você se programou, se preparou para aquilo. A redação é um grande exemplo disso. Eu tirei 920 na redação de um tema que eu não sabia quase nada. Tá ligado? Então as pessoas que vão fazer o Enem, a redação, falam, qual será que vai ser o tema? O tema é o de menos. O que interessa é a estrutura da redação. Então, se você conseguir saber a estrutura, você encaixa qualquer tema ali dentro. Porque é uma coisa padrão, é uma estrutura padronizada. Então, não tem como falar que você tirou uma boa nota na redação, você é muito inteligente. Não, eu simplesmente me programei mais para aquilo. Tá ligado? Enfim. E como que você se programou? Né? Que eu sei que alguns de vocês podem estar pensando isso. Primeiramente, sozinho. Cheguei no 2º ano do ensino médio, como eu falei, os professores falando, você é muito inteligente, você é o melhor aluno da sala. Peguei para ver a prova do Enem, na metade do 2º ano, eu não sabia nada. Nada. Eu falei, caralho, como que eu sou um aluno mais inteligente? Eu não sei porra nenhuma. Porque é isso, o padrão inteligente da sala de aula da escola pública é você copiar todos os textos da lousa, toma vista ali no caderno, tira 10, não falta. Padrão inteligência Enem é outros 500. E ali eu era a pessoa mais burra do universo. Padrão inteligência USP é outra coisa. Porque comecei a estudar, falei, mano, vou estudar sozinho. Comecei a estudar sozinho. Fui na biblioteca, lá no centro de Guarulhos, ou seja, não tem biblioteca no meu bairro, né? Eu tenho que me deslocar até o centro da cidade. Peguei livros, peguei apostilas e comecei a estudar sozinho, do zero. Eu comecei pela química porque foi o que eu vi que eu sabia menos. No 3º ano, eu entrei num cursinho popular, que é o que eu recomendo que todos vocês façam, quem quer entrar na universidade, ou no ETEC, Instituto Federal, enfim. O cursinho popular, o que é? Tem o cursinho particular, né, assim como tem a escola pública, a escola particular, a universidade pública, a universidade particular, tem o cursinho particular e o cursinho popular, que são cursinhos para preparar vocês para os vestibulares, preparar para a universidade. E os populares são de graça. E tem muitos por aí. Inclusive aqui no bairro de vocês, não sei se vocês moram aqui, né, mas enfim, aqui na região do Quitaúna, tem pelo menos 2. Então, nessa escola, é verdade, o parceiro aqui, você dá aula, né? Ele aqui, parceiro aqui dá aula no cursinho que acontece aqui na escola de vocês. Quem é que sabia que tinha cursinho popular aqui? Então, minha gente, eu fiz 3 posts no meu Instagram esses últimos dias, recomendando vários cursinhos populares que tem na cidade de São Paulo e na região metropolitana. E aí eu peguei 3 aqui de Osasco. Fica 2 aqui na região do Quitaúna, 1 na escola de vocês, e o 3º fica dentro da Unifesp, né, que eu já palestrei lá também. Então, pelo amor de Deus, vocês já estão aqui, na boca do gol. Não tem desculpa para falar, eu não sabia. Vocês sabem e está aqui. Enfim,
Então, eu fiz um cursinho popular, né, entrei no 3º ano. Então, primeiramente, eu fiquei ali 6 meses estudando sozinho. Daí eu falei, mano, não tem como eu estudar tudo sozinho, né? Não dá para eu corrigir a minha própria redação, não dá para eu saber onde que eu estou errando. Preciso de um professor, preciso de ajuda. Fui no cursinho popular. E aí, fiquei ali alguns meses, né? Começou as aulas em maio, se eu não me engano, e foi até a última semana antes do Enem, em novembro. Passei na minha primeira tentativa. Não significa que todo mundo tem que passar na primeira tentativa, tá ligado? Se você não passar na primeira, não tem problema. Isso não significa que você é menos inteligente do que eu. Não se comparem com ninguém. Cada um tem a sua trajetória. Isso em relação à faculdade, isso em relação à escola, isso em relação a trabalho. Porque fica, os pais nossos, né? O seu primo lá com 10 anos de idade já tem 1 milhão na conta e trabalha em 40 empregos e não sei o quê. Tipo, não, foda-se, fala, o problema é dele. Não fiquem se comparando. É a sua vida, a sua trajetória. Enfim, então, fiz o Enem lá, final de 2017, tinha 17 anos, passei. Na minha primeira tentativa, já entrei na USP direto. Já estava o quê? Me achando a pessoa mais inteligente do mundo. Então, antes eu estava me sentindo inteligente, olhei o Enem e falei, caralho, não sei nada, me senti burro pra caralho. Estudei pra caralho, passei. Na primeira tentativa, eu falei, caralho, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Entrei na USP, vi os boyzão lá falando difícil, falei, eu sou a pessoa mais burra do mundo de novo. Então, eu falei, parça, por que eu falava isso? Porque eu ficava me comparando. Eu falei pra vocês, parça, inteligência é um bagulho relativo. Cada um tem a sua. Quando você se compara com o outro, você vai falar, cara, eu sou burro. Porque eu cheguei na USP, aí eu estava no grupo do WhatsApp, e os boyzão falando, porque eu fui fulano de tal, o autor X, no livro Y, gente de 17 anos igual eu, falando lá de 300 livros que eles já tinham lido e não sei o que lá. E eu falei, caralho, mano, eu não sei nada. Nada que esse povo está falando, eu sei. Exato. Exato. Sim, é isso. É importante vocês saberem isso, tá ligado? O Enem, ele faz várias chamadas de ingressantes, né? Porque às vezes tem gente que desiste ou vai para outra faculdade que passou lá e pá, e aí vai abrindo novas vagas. Então, se saiu a primeira chamada dos que passou e você não está com o nome lá, beleza, você pode estar na segunda, você pode estar na terceira, você pode estar na quarta, você pode estar na quinta. E quem passou no último lugar da quinta chamada vai estudar na mesma sala do que passou em primeiro lugar na primeira chamada. Então, não tem que ficar se comparando. Vai todo mundo estudar no mesmo lugar. Enfim. E eu falo isso hoje para vocês, de não ficar se comparando, justamente porque eu já passei por essa situação de ficar me comparando, e foi isso que fez eu me sentir burro. Porque eu entrei lá e fiquei me comparando com os boyzão. Falei, caralho, mano, eles sabem muita coisa. Né, pensando nessa área aí da sociologia, que eu entrei lá muito animado, falei, caralho, mano, eu vou encontrar pessoas que gostam de falar de política, porque, mano, é isso, eu estava numa escola pública, estadual, Parará, que tipo, eu queria falar de política e ninguém estava nem aí. Eu falei, eu sabia mais do que meu professor lá, falava, professor, é Primavera Árabe, eu não sei o que é isso. Eu falei, caralho, eu não tinha com quem conversar esses assuntos. Quando eu entrei ali na FEFELESH, falei, aqui eu tô dentro do antro da discussão política brasileira, tá ligado? Ali o que mais tem é gente para debater esses assuntos. Só que é um pessoal que vai debater isso lá do pedestal deles. Eles estão um pouco se fudendo se eu estava entendendo ou não. Eu já cheguei lá arrumando briga. Dentro do grupo do WhatsApp, eles falando, lá, não sei o quê, parará. Falei, para com essa palhaçada aí que eu não estou entendendo porra nenhuma que vocês estão falando. Vamos falar direito isso daí. E o pessoal já ficou com raiva de mim logo na primeira semana de aula. E é isso mesmo. É o que eu falei para vocês. Eu já entrei aqui para mudar esse bagulho. Não entrei aqui para ficar me aceitando que eles vão ficar falando difícil e eu não vou ficar entendendo nada. Então já entrei assim, arrumando briga lá mesmo. E fazendo amizade com outras pessoas de quebrada. Tanto é que teve uma mina que pulou na minha bala e arrumou a briga junto comigo, uma mina do Grajaú. Então era a única amiga que eu tinha lá, na primeira semana de aula. Eu e a mina do Grajaú, que eu fiz amizade lá no grupo lá do WhatsApp. E nós dois arrumou briga com os boyzão lá que estavam falando difícil. Enfim, depois eu fazendo amizade com outras pessoas de outras quebradas. E aí, eu passei assim os primeiros meses com esse sentimento de inferioridade, tá ligado? Com esse sentimento de, cara, eu sou burro, eu não sei nada. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, fui estudando. Hoje, eu falo com tranquilidade que sobre vários assuntos eu sei muito mais do que muitos playboy que estão lá dentro. Eu dou aula para eles. O pessoal me para na USP e fala, caralho, mano, eu aprendo muito com você, com o seu canal, aprendo política lá no seu canal. Eu falei, olha só como o jogo virou, não é mesmo? Eu entrei lá me sentindo uma anta perto deles e hoje eles que falam para mim que aprende comigo, tá ligado? Enfim, então é isso, sabe? Não ficar se comparando. E a nossa trilha, a nossa trajetória que nós estamos traçando aí, tá ligado? Hoje nós pode estar lá atrás, amanhã nós pode estar lá na frente. É isso. E mesmo assim, não precisa estar com essa lógica de, eu quero estar na frente, eu quero estar em cima, pai, pum. Isso é de menos, né? Enfim, voltando aqui.
Uma coisa importante, teve uma hora que eu falei assim para vocês, que muita gente fala, para que eu vou fazer faculdade se eu conheço alguém que fez e hoje está desempregado? Eu conheço alguém que fez engenharia, direito, e hoje está trampando aí de Uber, está desempregado, e etc. Muito provavelmente, essas pessoas estudaram nessas universidades privadas acessíveis. Eu não estou falando isso aqui, eu sei que com certeza tem professores de vocês que estudaram nelas, e são extremamente competentes, tanto quanto eu que estou estudando na USP, ou outros que estudaram na USP, na Unifesp aqui. Não é isso. E estão empregados, inclusive. Mas estou falando que muitas pessoas por aí, de muitas áreas, de muitas dessas universidades, são fato. Se formaram e não conseguiram trabalho depois. Porque não conseguiram o lugar que quisesse contratar elas. Diferente dos professores de vocês, que alguns são concursados, a maioria acredito que não, Porque, como eu falei, de 10 anos para cá não tem concurso, então todo mundo começou a dar aula de 10 anos para cá, provavelmente a categoria O, ou está em alguma outra categoria precarizada aí que não tem um contrato, aliás, que está num contrato que não é estável, como concurso, mas enfim, isso aí já é outro assunto. Mas se vocês tiverem um diploma dessas universidades aqui, muito provavelmente vocês vão conseguir trabalho onde vocês quiserem. Porque os lugares de trabalho, eles olham muito para isso. Não todos, lógico, mas muitos. Dá um exemplo aqui prático para vocês. Eu tenho um parceiro meu que ele estuda Direito na Unip, se eu não me engano. Não lembro se é Unip ou Uninove, é Unip, Estuda Direito na Unip. Ele conseguiu um estágio, por milagre de Deus, ele conseguiu um estágio num escritório de direito, de advocacia extremamente prestigiado, que fica ali na região de Pinheiros. Por que eu falei por um milagre de Deus? Porque ele falou para mim, Thiago, chegam uns currículos lá para eu analisar para os estágios, e os contratantes do escritório, eles falam assim para mim, só é para olhar currículo que tenha o nome USP, Mackenzie ou FGV. Só esses que eu quero. O resto você descarta. Então aqui é um exemplo. Infelizmente tem muito lugar que faz isso. Eu não acho que isso seja certo. O meu parceiro que está se formando aqui na Unip, ele é muito mais competente do que um monte de playboy que está se formando lá na Sanfran. Porque os playboys, Sanfran é a faculdade lá de Direito da USP. Porque os playboy, eles não valorizam estar lá dentro. Aquilo ali não é uma conquista para eles. Aquilo ali já era esperado. Para nós é uma conquista. Então a gente vai segurar essa oportunidade. Falar, não posso perder essa oportunidade. Ela é única na minha vida. Para eles, não. Se eles quiserem, falar, eu vou largar aqui a USP, vou fazer um tour pelo mundo e ano que vem eu volto e vou para a Unicamp. Eles podem. Eu vou viajar, tirar férias e depois eu volto e vou para a Universidade Federal do Paraná. Eles escolhem, tá ligado? Para eles já é uma coisa dada, não é será que eu vou conseguir? Ele vai conseguir. Ele já tem essa certeza na cabeça dele. Ele já foi preparado a vida inteira para isso. Os pais deles já estudaram aqui em cima também. Já é uma coisa da família deles. Enfim, então, se você tinha essa ideia na sua cabeça assim, eu conheço alguém que fez faculdade, não conseguiu trabalho, eu não vou fazer faculdade também. Provavelmente elas veio daqui. Se vocês for para essas aqui, vocês vão ter trabalho. E essas aqui também, Estou falando que isso aqui eu vou ficar desempregado. Não necessariamente. Estou falando que a possibilidade de ficar desempregado é maior nessa do que nessas. Por exemplo, se eu vou dar aula na escola particular, eu não quero, eu falei que eu vou dar aula na escola pública, mas eu quero dar aula na escola particular, num colégio Bandeirantes aí da vida. E aí eu chego com o meu diploma, Ciências Sociais, USP, e outro professor chega com algum desses, aqui é mais provável que eles me contratem do que ele. Talvez depois, fazendo a entrevista, olhando para minha cara, eu falei, isso é um nóia, eu não quero saber dele aqui na minha escola, mas na hora que ele olhar para o currículo, aí eles vão dar preferência pela USP. Eles dão, porque eles querem lá o que eles consideram de melhores professores, que vêm das melhores universidades, e não sei o quê. Isso aí é um preconceito também. Porque muitas vezes, professores que dão aula nessas universidades, dão aula na USP também. Eu tenho um professor lá que ele dá aula para mim. Você quer falar? Não? Que dá aula para mim. Oxe, que bexiga é essa. Dão aula para mim e fala, eu também dou aula na Unip, dou aula em escola pública. Eu estava tendo aula ontem com a professora que ela dá aula na escola pública também. Tá ligado? Então, muitas vezes, os professores são os mesmos. Só que a universidade ela não tem nome. No nosso país, o nome conta muito. Quando a gente está falando de pessoas, o sobrenome conta muito. Tá ligado? Então, são famílias aí que estão no poder há muito tempo, Então, só de falar o nome completo delas ali, o tratamento já muda muito em determinados lugares que elas estão. Mas, enfim, Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Discorda de alguma coisa que eu falei aqui? Pode falar.
Fala mais alto, por favor. Som. Muitas vezes, quando a pessoa, mesmo assim, ela tem um currículo, acaba sendo desvalorizada porque ou ela não tem inglês, ou ela acaba assumindo um rumo diferente da carreira dela por causa que ela busca mais dinheiro em vez do desenvolvimento da área dela. Sim, é verdade. Mais alguém? Não? Então, vou continuar. Como que entra nessas universidades? Nas universidades públicas, ou é fazendo o vestibular próprio delas. O que é o vestibular? A prova. Ou é fazendo o vestibular próprio delas, ou é fazendo o Enem. Nas universidades privadas, ou é pagando a mensalidade, ou fazendo o vestibular próprio delas, ou também através do Enem. O que é Enem? O que é ProUni, FIES, SISU aqui que eu estou botando aqui para vocês? Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele foi criado em 1998 pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como foi falado, né? Ele estudou lá na USP, estudou na minha faculdade. Era um bosta, mas enfim, né? Ele que criou o Enem, importante que vocês saibam, ele criou o Enem. E, na época, não era uma forma de entrar na universidade. Era simplesmente um exame do ensino médio, como o nome diz, né? Para avaliar o nível, a qualidade do ensino médio no Brasil. Aí, em 99, um ano depois, ele criou o FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, que era um financiamento do governo federal, né, tipo, para pessoas fazerem uma faculdade com o governo pagando, só que depois teria que devolver esse dinheiro, teria que pagar de volta. Esse programa ele não foi suficiente e nem muito eficaz assim para colocar pessoas pobres e periféricas nas universidades. Isso começou a crescer mais em 2004, quando o governo Lula criou o ProUni, Programa Universidade para Todos. O ProUni começou a oferecer bolsas de estudo que você não precisava pagar de volta, diferente do FIES. O ProUni você consegue uma bolsa ou total de 100% ou metade, 50%, em universidades privadas. E aí, como eu falei, muito a partir do ProUni, muitas pessoas da periferia, da escola pública, começaram a entrar nas universidades privadas, mas não nessas. Depois, com o tempo, algumas dessas foram aderindo ao ProUni também, como o Mackenzie, né? Com vagas assim, bem limitadas, mas dá para vocês entrar no Mackenzie através do ProUni, através do Enem. Mas, enfim. Então, assim, pelo menos nesse quesito, colocar pessoas pobres, negras, periféricas da escola pública no ensino superior, o ProUni conseguiu. Agora, manter essas pessoas lá, nem tanto. Fazer elas saírem de lá empregadas também, nem tanto. Depois, em 2010, também no governo Lula, foi criado o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que já era para a universidade pública. Então, ele é um sistema de seleção, né? Você faz o Enem, e aí o SISU ele vai selecionar as notas, fazer um ranking, pá e pum, para entrar na universidade pública. Como eu falei para vocês, eu entrei na USP pelo Enem, e no caso foi pelo SISU. Eu já tinha mostrado essa parte aqui para vocês, né? Das formas de entrar na USP. De 1977 para cá, a FUVEST. A partir de 2016, a USP colocou o SISU também, que foi quando eu entrei lá em 2018. O SISU ele também serviu para começar a colocar pessoas pobres, negras, periféricas lá dentro da USP. Então, lembra que eu falei para vocês, a nossa entrada dentro da USP é uma coisa muito recente. Começou de verdade em 2016, só que ainda assim era uma quantidade muito pequena. Então, eles ofereciam lá uma porcentagem de vagas para o SISU, e dentro dessa porcentagem, a maioria era para estudantes de escola pública. Uma outra parcela, pretos, pardos e indígenas. E uma outra parcela, baixa renda. E ali, de 2016 para cá, essas pessoas, esses grupos que eu citei, começaram a entrar na USP aos pouquinhos. Não, tem os vestibulares próprios também. A Unifesp ela tem o vestibular próprio dela, por exemplo.
Exatamente. Então, o ideal, como eu já tinha falado para vocês, é que não existisse vestibular, não existisse nenhuma prova que limitasse o acesso ao ensino superior. Mas existindo, o Enem ele é um facilitador. Como eu tinha falado antes, para mim, a FUVEST é muito difícil. Para mim. O Enem é difícil, mas não nem tanto assim, tá ligado? Então, eu entrei na USP pelo Enem. Exatamente. Então, lembra quando eu tinha falado para vocês? A gente começou a entrar nas universidades dos últimos 20 anos para cá por conta de políticas públicas que foram conquistadas com as lutas do movimento estudantil, negro, indígena. Aqui está um exemplo. Aqui estão outros... Peraí. Aqui estão exemplos. Com os seus problemas, ProUni, FIES, SISU, eles são conquistas. E eles começaram a incluir a gente nas universidades. Mas a maior conquista de todas foram as cotas, né? Principalmente as cotas raciais, que é justamente a que gera mais polêmica, discussão. Enfim, o que são as cotas? Então, a gente viu aí, historicamente, esse problema do acesso ao ensino superior estar limitado a pessoas brancas, ricas, de classe média, de escola particular, do centro, lá. Isso é um problema, já passo para você. Problema histórico, que foi mudando nos últimos 20 anos, na USP muito mais recentemente. Né? Aí, constatando esse problema, que os Racionais denunciaram lá em 1997, na música capítulo 4, versículo 3, falando apenas 2% dos estudantes universitários são negros. 2%. Em 1997, eles estavam denunciando isso. E aí, o Estado começa a reconhecer isso por conta da pressão do movimento negro, a luta do movimento negro, mostrando, denunciando, e o movimento negro inclui o rap também, denunciando isso. O Estado começa a reconhecer, realmente, existe uma desigualdade racial no nosso país, uma coisa que durante muito tempo foi negada. Durante muito tempo, o discurso do Estado era: não existe racismo no Brasil. O Brasil é um país democrático, racialmente, todas as raças convivem aqui em harmonia, são miscigenadas, não se discriminam. Isso é mentira. E o rap foi um grande responsável por mostrar que isso era mentira, ali nos anos 90. E aí, começa esse debate sobre a implementação de cotas raciais nas universidades. O que são essas cotas raciais? É você pegar as vagas, vamos supor, 100 vagas que um curso vai oferecer, e colocar uma quantidade de vagas ali reservada para determinados grupos. Então, como eu citei, estudantes de escola pública, pretos, pardos e indígenas, pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência e outros grupos em outras universidades. Mas o básico é isso: preto, pardo e indígena, que é PPI, baixa renda, escola pública. A cota para estudante de escola pública é para quem fez os 3 anos do ensino médio em escola pública. Então, se vocês se formarem nos 3 anos do ensino médio em escola pública, vocês têm esse direito a essa cota. O que isso significa na prática? Significa que vocês não vão concorrer com quem estudou em escola particular. Esse é um grande medo, né, de vocês na hora de pensar em fazer uma faculdade. Tipo, meu Deus, como que eu vou concorrer com essa pessoa que ele falou que fez uma ótima escola particular, está tendo um ótimo ensino médio, Tipo, vocês não vão concorrer com ela. Ela vai para ampla concorrência. Vocês vão para a cota de estudante de escola pública. Vocês só concorrem entre si. Dentro da cota de escola pública tem a cota racial, para pretos, pardos e indígenas. Por entender, como eu falei, essa denúncia do movimento negro, do rap, de que existe racismo no Brasil, existe uma desigualdade racial, inclusive entre a própria periferia. Todo mundo na periferia vive a desigualdade socioeconômica, é pobre, trabalhador, mas a pessoa negra, pobre, trabalhadora, periférica, ela sofre em dobro. Na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo, a pessoa branca pobre, se ela bota ali uma roupa social, ela passa despercebida. A pessoa negra, independente de como ela estiver vestida, ela já vai ser taxada de pobre, de criminosa, de violenta, de favelada, de suspeita. Ela vai ser seguida no mercado, ela vai ser muito mais abordada pela polícia, e por aí vai. Então, se entendeu que era necessário ter uma cota específica para esse grupo.
Inclusive, tem pesquisas que mostram que quando você coloca só a cota social, só a cota para estudante de escola pública, só a cota para baixa renda, isso não inclui pessoas negras. Porque esse é um argumento que o pessoal que é contra a cota racial usa, né? Eles falam, mas a maioria das pessoas pobres são negras, então se você colocar a cota para pobre, automaticamente o negro entra. Isso não é verdade. Coloca a cota só para pobre, quem entra? O branco pobre. Coloca a cota para estudante de escola pública, quem entra? O branco da escola pública. Quando vocês concorrerem aqui numa... Vamos supor que todo mundo aqui faz o Enem concorrendo na cota de estudante de escola pública. A chance dos brancos que estão aqui passarem é maior do que a dos negros. Por quê? Porque os brancos são mais inteligentes? Não. Porque a realidade social, econômica e racial é diferente. Minimamente mais vantajosa. Não é privilegiada, é minimamente mais vantajosa. Por exemplo, já aconteceu comigo lá dentro da USP. Tem uma feira do livro que acontece lá na USP todo final do ano. E aí, estava tendo uma barraca assim com os livros. Na hora que eu cheguei, aí eu tinha uma parceira minha, branca lá, bem barbizinha. Parceira não, né? Conhecida. Não. Perfil bem branca, loira, olho azul. Ela estava lá na barraca e eu estava aqui também. Na hora que eu cheguei na barraca, o vendedor já veio em cima de mim na hora e ficou assim parado me olhando. Para ver se eu ia roubar. Aí eu peguei e saí fora. Depois eu trombei ela, ela falou, olha só os livros que eu roubei ali. Ela tinha pegado vários livros ali na barraca, porque enquanto ela estava roubando, o vendedor estava em cima de mim me olhando. Então, olha o tratamento como é diferente. Isso porque eu tenho a pele clara, né? E muita gente fala para mim que eu não sou negro, mas enfim, eu me entendo como uma pessoa negra de pele clara, né? Pelos traços, pelo fato de eu não ter a pele branca, literalmente, apesar de ser clara. Cabelo, né? Que não dá para ver aqui que eu estou de boné, mas enfim. Então, se a desigualdade assim entre uma pessoa branca, de verdade, e eu, pardo, entre aspas, já é assim, imagina uma pessoa preta, escura. É muito pior. Mas, enfim. Sim. Então, a cota, eu estava explicando, né? A importância das cotas. Só foi a partir da implementação das cotas raciais que pessoas negras e indígenas começaram a entrar na universidade. A cota para a escola pública e a cota baixa renda não é suficiente. Precisou da cota racial. E a USP foi a última universidade pública do Brasil que implementou as cotas raciais. Repito, a USP foi a última universidade pública do Brasil inteiro que implementou as cotas raciais no seu vestibular. Quando? 2017, e a primeira leva de estudantes cotistas entrou em 2018. Por isso que eu falei para vocês, a nossa entrada na USP é muito recente. É de 2016 para cá, mas é principalmente de 2018 para cá. É muito recente. As primeiras universidades do Brasil que implementaram as cotas raciais foram a Universidade Estadual da Bahia e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2002. Ou seja, já tem 21 anos. Você vai nessas universidades, né, eu fui na UERJ, lá, o Estadual do Rio de Janeiro, você vê muitas pessoas negras lá dentro. Você vai na USP, você conta nos dedos quantas pessoas negras tem ali dentro, tirando as faxineiras, né, seguranças. Alunos. Professores é menos ainda. Professor negro na USP são 2 a cada 100. São 2%. Então essa mudança ela não só é recente, como ela ainda está no comecinho. Tá ligado? Está engatinhando ainda. Por quê? Como eu falei para vocês no começo, a USP não quer a gente lá dentro. Ela resistiu ao máximo que ela pôde para colocar as cotas raciais. E, mais uma vez, isso aí é conquista de luta. Não é porque ela falou assim, nossa, vamos colocar as cotas. Não. É porque teve muita manifestação. É porque teve greve. É porque teve ocupação da reitoria, ocupação de prédios. Teve luta do movimento estudantil. Teve luta do movimento negro lá dentro. Do movimento indígena. Então, para eu estar na USP hoje, teve muita gente que lutou lá dentro. Assim como, quando vocês entrarem, ou na USP, ou outras universidades, lembrem disso também. Teve muita gente lutando, como eu e outros, para você estar lá dentro. O que eu estou fazendo aqui hoje é isso, eu estou lutando para colocar vocês lá dentro. E outras pessoas lutaram para que eu estivesse lá dentro também. Tudo que a gente tem, as menores conquistas que sejam, foram conquistadas por pessoas que lutaram antes da gente. Então a gente tem que ter essa consciência ancestral, esse respeito pela nossa ancestralidade, pelos que vieram antes de nós e que conquistaram o mínimo.
que a gente tem. Tudo foi conquistado, nada foi dado pelos que estão no poder. E se dependesse deles, a gente seria escravo até hoje. Muitos ainda são, né? Toda semana ainda tem aí denúncias de trabalho escravo em vários lugares. Ou as pessoas que estão trabalhando ganhando um salário de miséria que não paga nada, né? Então eles trocaram a escravidão por um salário de R$1.000, que não banca porra nenhuma e todo mundo está aí com o nome sujo, endividado e etc. Né? Enfim, aí a partir de 2023, esse ano, a USP deixou de usar o SISU como forma de entrar nela. Ela criou o seu próprio método de seleção, que é o Enem USP. Ele é baseado na nota do Enem, mas a seleção não é feita mais pelo governo federal, não é feita pelo SISU, é feita pela própria USP, através do Enem USP. Então, quando vocês for... Para quem fizer o Enem no final do ano, né, inclusive, muito importante lembrar disso. Está aberto o período de pedido de isenção da taxa de inscrição. O que é isso, Thiago? Para fazer o Enem, infelizmente, tem uma taxa de inscrição. Você tem que pagar para se inscrever no Enem. Mas quem é de baixa renda não tem que pagar. O que é baixa renda? Soma os salários, as rendas de todo mundo dentro da sua casa, divide pela quantidade de pessoas que tem dentro da sua casa, se der até um salário mínimo e meio, você é uma pessoa de baixa renda. E você não precisa pagar a taxa de inscrição, só que você tem que solicitar isso. Você tem que entrar lá no site do INEP e solicitar isso. Está aberto até o final da semana que vem, até sexta-feira que vem. E depois vai abrir a taxa de inscrição no Enem. Então, pelo amor de Deus, minha gente, se inscrevam. Ah, mas eu estou no 2º ano do ensino médio. Faz do mesmo jeito. Faz para treinar. Falei aqui para vocês, o povo da escola particular estão se preparando desde o 6º ano. Não deixa para o final, não deixa para o 3º ano. Ah, eu estou no 1º. Faz do mesmo jeito. É isso. Então, quando vocês fizerem o Enem lá no final do ano, no comecinho do ano que vem, 2024, vocês se inscrevem no Enem USP, lá no site da USP, e no site do SISU, vocês podem se inscrever em outras universidades. Então, vocês podem, ao mesmo tempo, através da mesma prova do Enem, concorrer na USP, na Unifesp e na Unicamp, por exemplo. Ou na USP, na Unifesp, na Unesp, e por aí vai. Ou até em outros estados, se vocês quiserem. E... Esqueci o que eu ia falar. Enfim. Ah, sim. E também com a mesma nota do Enem, vocês também podem concorrer nas universidades privadas. Então, através do SISU e do Enem USP, vocês estão concorrendo em públicas, através do ProUni e do FIES, vocês estão concorrendo em universidades privadas. Só que eu quero também que isso fique muito claro para vocês. Eu quero que vocês vão para as universidades públicas. Mesmo que vocês não passem, assim, não passei, então beleza, vai para a particular. Mas vocês têm que ter como meta, como norte, a pública. Já falei, a universidade pública, em geral, elas são melhores, a chance de vocês conseguirem um trabalho depois é maior, o nome delas tem mais peso, até o tratamento social é diferente, tá ligado, mano? Eu tomar um enquadro da polícia e falar que eu estudo na USP, o tratamento muda, só pelo eu estudar na USP. E, além disso, como o parceiro falou, tem a questão dos auxílios. As universidades públicas pagam para vocês estudar. Na universidade particular, você gasta dinheiro para estudar, você que paga para estudar. Na pública, você ganha dinheiro para estar estudando. Dinheiro e outros auxílios para permanecer lá dentro. Então, eu vou trazer para vocês aqui agora, eu vou falar já sobre os auxílios, mas eu vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos aí de mensalidade em universidades privadas, para vocês terem um pouco de noção, inclusive daquilo que eu falei, sobre as privadas acessíveis e as privadas de elite. Privadas de elite, mensalidades em alguns cursos. Medicina na PUC, R$ 10.262 por mês. Direito na FGV, R$ 6.515 por mês. Publicidade na ESPM, R$ 5.052 por mês. Nas privadas acessíveis, enfermagem na Uninove, R$ 450 por mês. Direito na Anhanguera, R$ 478 por mês. Publicidade na Unip, R$ 385 por mês. Valor desses cursos na USP, zero. Não se paga nada. Lembrando que aqui você ainda pode conseguir uma bolsa do ProUni e não pagar nada também. E aqui, por que eu botei aqui enfermagem e medicina, não medicina aqui? Porque aqui também, medicina também é caro.
Até para fazer medicina nessas universidades aqui é caro, porque o curso de medicina é realmente o mais inacessível que existe no Brasil, infelizmente. É uma profissão que eles querem realmente deixar ele reservado para quem é da elite, para quem tem alguma condição. Sim. E aí, para concluir essa parte, eu acho que eu vou concluir essa parte, dar uma pausa para o pessoal fazer a apresentação lá de dança deles, e depois eu volto para entrar em outra parte da palestra, porque, como eu falei, a primeira parte foi ali de apresentar a USP para vocês, a segunda parte foi essa aqui, informativa, depois eu vou entrar numa terceira parte, que já é outros 500, mas antes eu vou fazer essa pausa para o pessoal, né, fazer aqui a apresentação deles, mas para terminar, eu vou falar um pouquinho sobre os auxílios, né? Então, aqui o que eu falei para vocês estudar nessas universidades, vocês vão ter que gastar dinheiro. Mesmo que vocês passem nelas aqui com bolsa do ProUni, vocês vão ter que gastar dinheiro com material, com impressão de texto, com alimentação, com transporte. E estudando nas universidades públicas, vocês não vão gastar com nada disso. Porque as universidades públicas, elas têm auxílio para permanência, as particulares não têm. Então, para você estudar na USP, você vai ter o CRUSP para morar. Ou você vai pegar R$800 de auxílio. E aí você vai poder comer de graça lá no bandejão, tomar café, almoçar, jantar. Você tem o passe livre para o transporte, para o ônibus, para o metrô, para o trem. Tem auxílio livro, para você comprar livro de graça. Então tem vários auxílios. Você pode imprimir texto lá de graça também. Em outras universidades também tem os seus auxílios, em muitas até melhores do que a USP. Eu falei que na USP é R$800 de auxílio, na Unicamp é 1.400, na Unesp é 1.800. Estou falando, você vai ganhar R$1.800 por mês para estudar na Unesp. Você vai ganhar R$1.400 por mês para estudar na Unicamp. Você vai ganhar R$800 por mês para estudar na USP. Além disso, você pode trabalhar dentro da própria universidade. Você vai trabalhar 4 horas por dia, você vai trabalhar 6 horas por dia, você vai fazer um estágio, você vai fazer uma pesquisa. Tem bolsas de pesquisa. Você fala, eu tenho interesse em pesquisar sobre tal assunto. Você vai fazer uma pesquisa sobre o assunto que você gosta e vai ganhar dinheiro para isso. Então, olha o tanto de vantagens que tem para você estar numa universidade pública. Provavelmente, a maioria aqui nunca teve acesso a essas informações, porque não querem que chegue até nós. O que chega de universidade, faculdade para nós é aquilo. Você vai fazer uma faculdade ali qualquer e se formou e já era, tá ligado? Tipo, mano, a gente tem que saber dessas universidades aqui que eu falei que são as melhores. Se você puxar o ranking das 10 melhores universidades do Brasil, 8 são públicas, sendo a USP a primeira, a Unicamp a segunda. A Unifesp também está na lista. E as outras 2, né, que eu falei, de 10 melhores do Brasil, 8 são públicas, 2 são privadas. Quais são essas 2? PUC, se eu não me engano, PUC São Paulo, PUC Minas, alguma coisa assim. Enfim, então, tenham como meta entrar nessas universidades. Porque eu sei que vocês estão aí numa fase, assim como as pessoas da minha idade também, né? Meus parceiros da minha idade, a nossa geração, de um modo geral, está muito sem rumo na vida, sem perspectiva de futuro. O que eu faço da minha vida quando eu terminar o ensino médio? Será que eu quero terminar o ensino médio? Será que isso vai agregar alguma coisa na minha vida? Então eu quero tentar dar um norte aqui para vocês. Tá ligado? Tenta fazer isso daqui, ter como objetivo e meta entrar nessas universidades que eu garanto que vai mudar completamente a vida de vocês. Tanto durante o período que você estiver dentro delas, quanto depois que vocês se formarem nelas. Vocês viram, a minha vida mudou completamente por causa disso. Virei o chavoso da USP. Eu não viraria o chavoso de outras universidades aí, né? Eu virei da USP porque a USP tem todo esse nome, peso, e pá, e pum. Então chama a atenção ter alguém como eu lá dentro. Tá ligado? Então isso mudou minha vida. Saí lá do trampo que eu tava, que era uma bosta, e virei palestrante, virei youtuber. Hoje eu me mantenho desse jeito. Não estou falando que vocês vão ter que virar youtuber também, né? Mas vocês vão ter proposta de estágio todo dia lá no e-mail de vocês. Saindo de lá, vocês vão conseguir um bom trabalho. Lá dentro vocês vão aprender coisas que vocês nunca vão aprender em outro lugar. Porque tem muito conhecimento que está segregado ali dentro, de propósito. Enfim, então é isso. Né? Como eu falei, estou fechando aqui esse primeiro momento. Vou abrir para o pessoal aí da apresentação e depois eu volto. Valeu, até aqui.